Nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar como você pode criar a sua marca na internet para vender os seus produtos e serviços, tá? Eu vou te mostrar também os bastidores de um One Person Business com inteligência artificial. Um negócio de uma pessoa só que utiliza apenas a inteligência artificial, sem equipe, sem funcionário, sem nada, certo? Então vamos lá. Então, se você quer criar uma marca que realmente venda, mesmo começando do zero e trabalhando sozinho, eu vou te mostrar os 7 passos que as grandes marcas usam e como aplicá-los com inteligência artificial para escalar o seu negócio. Então, a sua jornada para se tornar um verdadeiro One Person Business com inteligência artificial. Então, eu vou te mostrar como você pode criar sua marca no mercado digital, como criar toda a sua estrutura, o seu ecossistema de vendas para criar seus produtos, serviços e vender na internet. Certo? Vamos lá. Então, eu vou começar pelo mais importante, que é o erro que a maioria comete quando começa a empreender no mercado digital, tá? Que é uma mensagem que não se conecta, certo? Então, se você já tentou vender no digital, já sentiu que a sua mensagem não se conecta com ninguém, parece que você faz os seus posts, ninguém comenta, ninguém curte, ninguém compartilha, né? Parece que você está falando sozinho. O problema pode ser como você está se comunicando, né? Passando para a sua audiência sobre a sua marca. E a solução que eu vou trazer para vocês aqui é o Story Brand, tá? O Story Brand é uma metodologia que ajuda milhares de marcas a venderem muito mais. E dentro do Story Brand existe um roteiro de 7 passos que é chamado de Brand Script, certo? E eu vou te mostrar esse Brand Script passo a passo, detalhado, para você aplicar no seu negócio e não errar quando for empreender no mercado digital ou se já empreende para empreender de forma correta. No final, eu vou te mostrar como você pode potencializar tudo isso com a inteligência artificial, né? Como você pode aplicar metodologias, ferramentas, né? Para fazer tudo sozinho, como um One Person Business com IA. E a mensagem principal que eu vou deixar para vocês aqui, ó, é que uma mensagem confusa, você utilizando o Brand Script com as 7 etapas, potencializada com IA, você vai ter uma comunicação muito mais clara e persuasiva para os seus clientes, certo? Show de bola. Vamos começar agora aqui com os 7 passos do Brand Script. Então a estrutura basicamente é essa. Você vai ter que ter um personagem, você vai ter um problema, você vai ter o guia, você vai ter o plano, você vai ter a chamada para ação, você vai mostrar como evitar o fracasso e vai mostrar o sucesso, tá? Então eu vou passar detalhadamente cada fase dessa aqui para você. Mas dando uma pincelada, seu cliente ideal é o herói da história dele, não você, tá? Esse é o primeiro erro que muitos cometem ao empreender no mercado digital. Então, esse seu herói, ele sempre vai ter um problema. Então, existem problemas externos, internos e filosóficos do seu cliente, do seu herói, tá? Vai existir o guia. Então, você que está vendendo seus produtos e seus serviços é o guia, né, que vai levar o seu cliente do problema dele para a solução, certo? Show de bola. E aí, como é que o guia, no caso você, né, vai levar o seu cliente? Através do seu plano, né? Você vai ter um plano simples, né, e claro para levar o seu cliente para o sucesso. Tranquilo? E aí você vai ter que fazer uma chamada para ação, você vai ter que dar comandos direto para o seu cliente para fazer ele agir. Se você esperar ele agir sozinho, ele não vai. Show? E você vai ter que mostrar para o seu cliente como ele pode evitar o fracasso dele tomando a atitude que você está falando para ele fazer, né? Então você tem que mostrar para ele que o custo dele ficar parado, o que que vai estar em jogo, o que que ele vai perder, o que que pode ocasionar na vida dele. Show? E aí depois de mostrar como ele pode evitar o fracasso, né? Colocar medo no seu cliente, você vai mostrar para ele o sucesso. O que que ele vai ter, né? Qual o objetivo que ele vai alcançar ao seguir o seu plano com a sua ajuda. Então esses são os 7 passos do Brand Script, tá? Que você tem que implementar no seu negócio, tá? Então uma estrutura narrativa ela é poderosa que transforma a sua comunicação e aumenta as suas vendas. Então o Brand Script, o Story Brand, ele não vem da minha cabeça, ele vem de um best-seller chamado Story Brand, tá? De Donald Miller, que é o editor, né? O autor, na verdade. E esse livro, ele é um best-seller na Amazon, ele é um best-seller também no New York Times. Show. Então, isso daí é um sucesso de vendas, como eu falei para vocês. Não tirei isso da minha cabeça. Várias empresas utilizam isso, né? Vocês vão ver que isso aqui é praticamente todos os filmes que saem. Esse é o roteiro que os filmes têm, tá? Então, você sempre vai ter o herói que é o personagem, ele vai ter um problema logo no início do filme, ele vai encontrar o guia dele que já passou por aquele problema que ele passa, ou sabe a solução daquele problema que ele passa, que vai guiar ele com um plano detalhado, né, para ele poder resolver o problema dele e ter o sucesso no final do filme, certo? Resumidamente, é isso. Então, exemplos aí. Star Wars, né? Tem o Anakin Skywalker que ele quer se tornar um Jedi. Então ele vai ter a ajuda do Mestre Jedi e ele vai ter a ajuda do Obi-Wan Kenobi.
certo? Vai ter também lá o Karate Kid, né? O Daniel San, ele tem um problema que ele sofre bullying na escola, ele tem medo de lutar. E aí o senhor Miyagi vai lá, vai ajudar ele, né? A lutar melhor e a superar o medo dele e ser campeão no final, certo? Tem lá o exemplo do Rei Leão também, que tem um Timão e Pumba que vai ajudar ele, né? A resolver o problema dele no final do filme. Enfim, vários roteiros de filmes que a gente vê que seguem o Storybrand, certo? Então vamos lá. O primeiro é o personagem. Então, o seu cliente é o herói da história dele. Então, é essa regra que é fundamental. Toda história começa com um personagem, tá? Que é o herói. E no marketing, esse personagem não é você, é o seu cliente. Então, muitas pessoas começam a empreender no mercado digital, é o primeiro erro que elas cometem. É querer falar de si, né? É querer achar que elas são o herói do seu cliente. E não é, né? O seu cliente é o próprio herói da história dele. Cada um tem a sua história e é o herói da própria história, certo? Então, um exemplo prático aqui que eu vou te mostrar. O meu herói, no caso, eu sou o guia, eu vendo meus produtos, meus serviços, e o meu herói é esse aqui, ó. É um expert mentor, profissional liberal que quer escalar as vendas, mas se sente perdido no mundo do marketing e das vendas online. Então, é aquele cara que é super inteligente, que já tem um negócio dele estruturado, né? Que é expert, sabe muito sobre o que ele fala. É um advogado, é um médico, é uma costureira, é um cabeleireiro, é um personal trainer, é uma enfermeira que quer empreender no mercado digital, mas não sabe. Resumindo, é isso. Esse é o meu herói. E é as perguntas-chave que a gente tem sempre que fazer. O que que seu cliente quer, né? Quais são suas aspirações e o que ele está tentando conquistar. Quando a gente alinha isso aqui, a gente sabe muito bem como se comunicar com o nosso herói. E aí, é aquela abordagem errada que eu falei para vocês, né? A gente não pode chegar na internet e falar de nós, não. A gente tem que falar do cliente. A gente tem que ser menos interessante e ser mais interessado no próximo. Vou te dar um exemplo. Em vez de você falar como eu conquistei R$ 50.000 em 30 dias vendendo e-books, você vai mudar o tom da sua mensagem. Você vai dizer como você pode fazer R$ 50.000 em 30 dias vendendo e-book. E você vai mostrar a sua experiência, né? Então, esse simples você, né, já faz a pessoa se sentir mais interessada no que você está querendo dizer, né? Como eu diminuir, né, em 50% o custo dos leads da minha empresa? Você não vai falar assim, você vai falar como você pode diminuir em 50% os custos dos leads da sua empresa. Sempre falando para o seu herói, como ele vai resolver o problema dele, certo? E aí a dica aqui é, ao definir seu personagem, seja específico. Quanto mais claro for o perfil do seu cliente ideal, mais eficaz será a sua comunicação, tá? Então, o que que eu quero dizer com isso aqui? A gente tem que ser específico quando a gente for falar com a nossa audiência, né? Como tem aquele ditado que diz, o que é para todo mundo não é para ninguém. Então, quando você fala para todo mundo, você acaba não atingindo ninguém também. Então, um exemplo foi o exemplo que eu dei aqui, né? Prático do meu PCI, né? Do meu cliente ideal, do meu Open Business. São os expert mentores, né? Profissionais liberais que querem escalar suas vendas no mercado digital e não sabem. Pronto. Simples assim. Então, esse aqui é o herói, é o personagem, tá? Do nosso Story Brand. Show? Segundo é o problema. Então, existem três níveis de problema. Então, como eu falei para vocês, segue o roteiro de um filme. Todo herói, né? Todo personagem, ele tem que ter um problema. Imagina um filme que o herói, o personagem, ele não tem nenhum problema no início. Que graça aquele filme vai ter? Então, todo roteiro é assim. Tem um herói, começa o filme, dá 10, 15 minutos de filme, aparece um problema lá, que ele vai ter que resolver, e ele vai encontrar o guia que vai ajudar ele a resolver através do plano do guia, certo? E aí, por que isso importa? Toda boa história precisa de um conflito. Sem um problema claro, seu cliente não terá motivo para buscar uma solução. Ou seja, se o herói não tem um problema, não tem por que existir filme. Se teu cliente não tem um problema, não tem por que ele comprar o teu produto para ter uma solução. Show? E existem três níveis de problema: problema externo, problema interno e problema filosófico, tá? O externo é o obstáculo tangível e visível, tá? Então, um exemplo aqui que eu coloquei, não sei nada sobre anúncios, sobre copy e sobre vendas online. Problema interno. Esse aqui é o mais forte e a gente tem que focar nesse aqui, né? É a frustração ou emoção sentida. Preciso ser mais reconhecido, ganhar mais e trabalhar menos. Show? E aí tem um problema filosófico, né? Que é a questão maior de certo versus errado. Então, é injusto eu ter conhecimento e ninguém dá valor. É injusto eu ser expert na minha área, fazer posts, de conteúdos que agregam valor na vida das pessoas e não vendemos produtos, né? Não crescendo nas redes sociais. E aquele carinha lá que faz posts de qualquer maneira, né? Escreve errado, está crescendo e está vendendo. Então, esse aqui é um problema filosófico, tá?
E a dica é: problema interno geralmente é mais poderoso, como eu falei anteriormente, tá? Então, quando você mostra que entende a frustração emocional do seu cliente, cria uma conexão mais profunda. Então, resumindo aqui, né, quando a gente fala no marketing que as pessoas compram pela emoção, é isso aqui. Então, você vai atingir a pessoa na emoção, né, dela, tá? Então, é por isso que ela vai comprar o seu produto, o seu serviço. Depois vem a razão. Então, primeiro a gente tem que atingir a emoção. Atingindo a emoção já é 90% do caminho andado para a pessoa comprar o nosso produto e o nosso serviço, certo? E aí, passo 3 é o guia, né? Então, é a gente na história do cliente. Então, a gente não é o herói da nossa história. A gente é o guia que vai ajudar o herói para alcançar o sucesso. Beleza? E esse guia, como é que ele tem que ser? Ele tem que ser empático e tem que ter autoridade, tá? Então, desculpa, o teu herói, ele só vai te seguir se tu tiver empatia e autoridade. Se tu não tiver essas duas informações contigo, se tu não tiver essas duas capacidade de demonstrar para ele, ele não vai te seguir, tá? Então, sempre demonstre que você entende a dor e os desafios do seu cliente. Então, uma frase de exemplo aqui, ó. Eu sei como é frustrante investir tempo em conteúdo e não ter retorno. Uma frase de autoridade aqui, né? Já ajudei mais de 200 empreendedores a criar seu negócio no digital usando a IA, faturando 3 vezes mais. Então, autoridade nada mais é do que você mostrar que você é qualificado, né, para ajudar o seu herói a resolver o problema dele. E a dica bastante importante que eu dou para vocês aqui é: balanceie empatia com autoridade, tá? Nunca seja muito empático, que tu não vai ter a confiança do teu cliente, e também nunca seja muito autoritário, que você vai parecer soberbo, né, e arrogante para o seu herói. Então, aqui na jornada do herói, o problema, né, é responsabilidade do herói, e a jornada e o desafio é responsabilidade do guia, né, levar o herói, e o sucesso, né, é o resultado da junção dos dois. Show? Ah, Diego, e como é que eu vou me posicionar como guia para o meu herói, para o meu cliente? Você vai compartilhar sua trajetória, você vai mostrar seus resultados, você vai usar depoimentos e você vai demonstrar sua expertise, tá? Mas sempre naquele tom, sempre falando de você. Quer compartilhar sua história? Ah, poxa, eu alcancei um marco de 1 milhão em vendas no mercado digital. Como eu alcancei 1 milhão em vendas no mercado digital? Não. Como você vai alcançar 1 milhão em vendas no mercado digital? Mostre seus resultados. Mesmo exemplo, 1 milhão e 20. Use depoimentos, né? Como você pode montar a sua parte de vendas, seu e-book e vender no mercado digital com inteligência artificial? Olha os depoimentos desses clientes. Pronto. Certo? Então é isso. Para atingir o teu herói, para ele te querer como um guia. Passo 4. O plano, né? Então, o plano é o caminho claro para o sucesso do seu cliente, do seu herói. Então, por que o plano importa? Os clientes, as pessoas, elas hesitam quando não veem um caminho claro, tá? Então, o plano simples elimina a confusão e reduz a resistência à compra. O que que eu quero dizer com isso? O cérebro humano, ele é preguiçoso, tá? Então, quanto mais fácil, quanto mais simples for, melhor, tá? Você elimina a confusão e ele se sente confortável. Então, como eu falei aqui, ó, tem que ser simples, fácil de entender e de lembrar. Claro, sem ambiguidade ou jargões. E direto, sem enrolação ou complicação. E a dica que eu dou é: um plano com 3 ou 4 passos é ideal. Muito mais que isso, você corre o risco de sobrecarregar o seu cliente. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ser simples e direto. Por exemplo, minha oferta de uma person business com inteligência artificial. Te ajudo a criar seus produtos, seus serviços e vender na internet utilizando a inteligência artificial. Pronto, simples e direto. Não enrolei, certo? E aí um exemplo aqui de plano de 3 etapas, né? Então a gente tem o assista ao treinamento, né? Aprenda a tecnologia e as estratégias passo a passo. Use as ferramentas de IA. Aplique a inteligência artificial para acelerar a criação e ter mais resultados. Aplique no seu negócio. Implemente as estratégias para vender seus produtos e serviços e escalar seus resultados. Pronto. Plano passo a passo aqui, né? Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu tenho o programa BIA. O programa BIA ele é um misto de treinamento com mentoria. Então, você pode adquirir o programa BIA, que você vai adquirir junto o curso de uma Person Business, que você também vai ter 2 meses de acompanhamento, né, mensal, mentoria, certo? Toda semana. Então, qual é o plano do programa BIA? Você vai receber o treinamento, você vai ter os encontros ao vivo, você vai tirar suas dúvidas e você vai ter o seu negócio no digital com inteligência artificial. Pronto. 4 passos. Quando você dá um plano para o cliente, você tira ele do estado de confusão para o estado de confiança.
certo? Então, se você não for simples, prático e mostrar o plano para ele dessa forma, ele não vai sair do estado de confusão. E aí, no estado de confusão, ele não vai adquirir os teus produtos e os teus serviços, certo? Passo 5 é a chamada para a ação. Então, convide sempre o seu cliente para agir. Nunca fique pensando que é óbvio. Ah, é óbvio, ele sabe que ele tem que clicar naquele botão. Ele sabe que ele tem que rolar a tela. Ele sabe que ele tem que me mandar uma mensagem. Não, as pessoas não sabem. Você tem que informar para elas a atitude que elas têm que tomar para o bem delas, tá? Para adquirir os seus produtos. Então você tem que dizer para elas a atitude que vocês querem que elas tomem. Show? Então, princípio fundamental: se você não chamar o cliente para agir, ele provavelmente não agirá. Então, a inércia é o inimigo número um das vendas. Então, como nos filmes, se o guia não ficar dando um empurrãozinho lá no herói, ele não vai agir para resolver o problema dele. Mesma coisa aqui. Se você não der o seu empurrãozinho, seu cliente não vai comprar o seu produto e o seu serviço. E eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui de chamada para ação, né? De CTA. Então, CTA direta para a venda, né? Então, convida diretamente para a conversão principal. Compre agora, assine aqui, enfim. Essa aqui tá curtinha, né? Eu coloquei bem curtinha para fazer uma diferenciação aqui para vocês, tá? CTA direto para a captação. Então, convida diretamente para iniciar um relacionamento. Baixe o e-book grátis, né? Baixe o checklist, né? Baixe os prompts de post para redes sociais. Enfim, é uma CTA de captação, essa aqui. Show? Então, a dica, ó, tenha apenas uma CTA direta e principal para evitar paralisia da escolha e dilema de decisão. O que que eu quero dizer com isso? Ah, você vai colocar 4 botões de CTA no seu site? Coloque a mesma descrição desses 4 botões. Não vá colocar cada botão com uma descrição que você vai acabar confundindo o cliente, vai dar brecha para ele pensar mais e sempre se lembre, o cérebro ele é preguiçoso. Ele gosta de facilidade. Quanto mais você facilitar, melhor. E aqui eu vou fazer o comparativo de uma CTA fraca e uma CTA forte, tá? Então, uma CTA fraca e imprecisa. Clique aqui, compre agora, baixe agora. Então, ela é vaga, sem propósito claro, ela não comunica valor ou benefício, ela não cria urgência ou desejo. Agora, olha a diferença de uma CTA forte, CTA clara e persuasiva. Exemplo aqui do meu curso de One Person Business. Eu quero ser um One Person Business com IA, tá? Eu quero emagrecer 17 quilos em 10 dias. Você vai colocar a CTA de acordo com o seu produto, de acordo com o objetivo que o seu produto vai fazer o seu cliente atingir. Show? Ó, ela tem que ser específica e orientada à ação. Ela tem que comunicar escassez e exclusividade. Ela tem que ter um design que destaca e atrai os clientes. E aí, uma dica aqui também para onde vocês podem posicionar as suas CTAs. Então, no site, em cima da dobra, né? Nos vídeos, no meio e no fim, e-mails, início e fim, e na bio das redes sociais. Pronto. Passo 6, evitar o fracasso. O que que tu quer dizer com isso, Diego? Mostre o custo dele não agir agora, né? Por que mostrar o fracasso? Olha só, as pessoas são mais motivadas a evitar perdas do que buscar ganhos, tá? Então, mostre o que acontecerá se elas não agirem agora. Então, quais são os tipos de consequências que vocês podem, né, atingir nas pessoas? Depende do produto, depende do teu objetivo, né? Então, em finanças, perder dinheiro com estratégias ineficientes. Tempo, desperdiçar meses tentando fazer tudo sozinho. Emocionais, continuar sentindo frustração e insegurança. Então, a dica aqui também é usar o fracasso como contraste, não como foco principal. O foco principal sempre vai ser o benefício, a transformação do seu cliente, tá? Então, como fala aqui, ó, após mostrar o problema e não agir atrás, reforce a solução. Show? Aqui eu coloquei alguns exemplos para o meu curso de One Person Business que o que acontece sem sua solução? Oportunidades perdidas. Ver concorrente com menos conhecimento e vendendo mais que você. Investimento desperdiçado. Continuar gastando dinheiro em estratégias que não funcionam. Esgotamento, trabalhar mais horas com resultados cada vez menores. E atraso no crescimento, ficar anos atrás enquanto o mercado evolui rapidamente, ainda mais hoje com a inteligência artificial. Eu coloquei uma copyzinha aqui de exemplo, né? Copy persuasiva, englobando tudo isso. Olha só. Sem um passo a passo claro, você continuará lutando para se destacar, assistindo concorrentes menos qualificados conquistarem os clientes que deveriam ser seus. A cada dia que passa, sem agir, são mais oportunidades perdidas e menos faturamento. Pronto, tudo que o cliente precisa saber, né, para ele poder adquirir o meu produto. Certo? Show de bola. Passo 7, mostrar o sucesso, que é a próxima etapa da sua jornada. É tirar o cliente do plano A
e levar ele para o plano B, que é a resolução do problema dele. Tá? Então, pinte o cenário ideal. Mostre como será a vida do seu cliente após aplicar seu método. A transformação é o que o seu cliente realmente deseja comprar, tá? E aqui, puxando também, por exemplo, de uma peça business, ó, o que que você vai ter, né, se você ser uma person business com inteligência artificial? Você vai ter vendas automáticas, você vai ter um sistema de vendas em piloto automático com a ajuda da inteligência artificial. Você vai ter mais tempo livre, qualidade de vida, mais tempo para produzir e focar no que realmente importa. Você vai ter autoridade, você vai crescer, né? E você vai ser reconhecido como especialista no seu nicho no mercado digital. E você vai ter mais liberdade, você vai crescer sem depender de equipes ou agências terceirizadas. Você não vai precisar de funcionário, né? Você não vai precisar de nada disso. Você vai conseguir fazer tudo sozinho com a inteligência artificial. E aqui mais um textinho de copy. Imagina você, mentor, ter o seu negócio digital com inteligência artificial, vender seus produtos, serviços enquanto você dorme, trabalhar de qualquer lugar e construir um negócio que fatura todos os dias sem depender de funcionários. Apenas você, seu conhecimento e a inteligência artificial. É isso que um on-person business com inteligência artificial significa. Se você tiver interesse em adquirir o nosso curso de on-person business, eu vou deixar aqui embaixo. Show? Então, o que que você vai aprender, né? Você vai aprender a criar sua marca poderosa e viver do seu conhecimento, usando a inteligência artificial para faturar todos os dias. Ou seja, o que que você vai aprender no curso de on-person business com inteligência artificial? Você vai construir seu posicionamento nas redes sociais, você vai criar suas ofertas, você vai criar suas copies, né? Você vai usar a inteligência artificial para tudo, tá? Você vai criar seus produtos, e-books, cursos, mentoria, sua esteira de produtos. Você vai criar suas páginas de vendas, páginas de captura de leads. Você vai criar seu funil de vendas, automação de e-mail, automação de grupos do WhatsApp, tá? A gente está atualizando também essa semana a criação de agentes com inteligência artificial. Então a gente vai ter agente para fazer atendimento automático, a gente vai ter agente para fazer recuperação de venda, enviar Pix que não foi pago, né? Cobrar o cliente que deixou um carrinho abandonado porque ele não comprou, né? E fazer o fechamento das vendas de forma automática. Então, tudo isso aqui você vai aprender no curso de One Person Business com inteligência artificial. Ó, criar clones, criar seus avatares, tudo isso aqui você vai ter dentro do curso, tá? E aí um lembrete, né? Para finalizar a questão do Story Brand, né? Lembre-se, cada história precisa de um final feliz. Seja o guia que conduz seus clientes até lá e eles retribuirão com lealdade e vendas. Então, eu vou deixar o link do curso de One Person Business aqui embaixo. Você pode acessar a página de vendas que lá vai ter mais informações. E agora eu vou te mostrar como você pode usar a inteligência artificial para criar o seu Story Brand, para criar a sua marca no mercado digital. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar no ChatGPT assim mesmo, simples e direto. Você conhece os 7 passos do Story Brand? No caso, o Brand Script? Sim, conheço. Os 7 passos do Story Brand, também chamados de Brand Script, criados por Donald Miller no livro Building a Story Brand. Tá aqui, ó. Ele deu tudinho, ó. Aqui estão os 7 elementos do Brand Script. Personagem, né? Tem um problema, tá aqui, os 7 passos, ó. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Essa pergunta aqui, ó. Agora você poderia me ajudar a criar o meu próprio para a minha empresa? Então, o meu próprio Story Brand para a minha empresa, utilizando os 7 passos do Brand Script? Com certeza. Para criarmos o Brand Script completo para a sua empresa, precisamos de algumas informações básicas para adaptar com precisão. Aqui estão as perguntas que vão nos guiar pelos 7 passos do Story Brand. Então, aqui ele vai fazer várias perguntas que você vai responder de acordo com o seu negócio, tá? Então, tá aqui. Quem é seu cliente ideal? Quem você quer atrair? Então, aqui ele coloca já um exemplozinho, ó. Empreendedores iniciantes, coprodutores, tá? Então, o que esse cliente deseja conquistar? Então, você vai colocar qual o objetivo do seu cliente aqui, ó. O que que você vai ajudar o seu cliente a conquistar? O que que o seu herói vai precisar conquistar para ele ter o final feliz, certo? Qual o principal problema que ele enfrenta, no caso, o seu herói? Então, você vai responder tudo isso aqui. Quando você responder, ele vai te dar tudo passo a passo, estruturado, o seu story brand para você aplicar. Como você vai se comunicar com a sua audiência, quais são os problemas internos que eles têm, tudo isso, passo a passo, para você colocar em prática. Então, aqui você já vai ter o passo a passo para criar a sua marca de forma correta no mercado digital. Ah, Diego, mas eu não tenho a mínima noção do que seja um person business, do que tu está falando. Um person business significa uma empresa de uma pessoa só com a inteligência artificial. Então, você vai aprender a criar os seus e-books, você pode colocar na Amazon, ó. Tenho vários e-books na Amazon, certo? Ó, esse e-book aqui, ele está em 15º agora na Amazon, mas ele já chegou em quarto lugar dos mais vendidos na categoria pequenas empresas. Tem esse outro aqui que é o volume 1, ó. Ele está em 41º. Tem os meus produtos nas plataformas que eu vendo, que eu crio tudo com inteligência artificial.
E aí também tem aqui o curso de One Person Business. Essa semana eu já fiz um desafio da criação de agente de IA. Então, é assim que a gente ama One Person Business com inteligência artificial. A gente cria os nossos produtos, nossos serviços e vende para solucionar o problema dos nossos clientes. Tudo utilizando a inteligência artificial. Ah, Diego, o que eu vou ter no curso? Aqui, ó. Vou te mostrar por dentro do curso aqui, ó. Introdução em metas, posicionamentos, né, roteiro do negócio, né, pesquisa de mercado, criando sua esteira de produtos, né, criando sua parte de vendas, montando o funil de aquisição, o que vem primeiro, recapitulando, criando post para promover os produtos. Olha só quanto material tem aqui, ó. Olha só, como criar um desafio workshop semanal, como vender nos teus grupos do WhatsApp, né? Como criar os grupos do WhatsApp, como fazer automação para os grupos do WhatsApp, como criar teus funcionários no ChatGPT, que são os GPTs personalizados. Então, se você quiser criar aí o Russell Brunson, se quiser criar o Pasquale, se você quiser criar aí o Albert Einstein e colocar no GPT personalizado, você vai conseguir colocar esse módulo aqui, tá? Então, algumas ferramentas de IA, vou colocar agora aqui a automação de agentes, a gente vai atualizar essa semana já. E a gente tem vários bônus aqui também. Então é isso. Se você quiser ser uma person business com inteligência artificial, basta clicar no botão aqui embaixo, fazer a tua inscrição e você já vai receber o acesso na hora. Te vejo lá. Abraço.